Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais um programa Júnior Campos Prado, Engenheiro Empreendedor. E hoje nós vamos falar sobre engenharia, mais especificamente sobre o assunto o estagiário, preocupações e cuidados no início da profissão. Hoje nós vamos falar com o estagiário que acabou de se formar, que é o Thales Aleixo. Tudo bem, Thales? Tudo bem, Júnior. Agradeço pelo convite, é um prazer estar falando aqui com você. Que bom, Thales. Thales, é bastante interessante que você, jovem, iniciando agora as atividades profissionais e que está aqui disposto, a passar toda essa preparação que você fez, os estudos, sua história, por que você escolheu essa profissão, as dificuldades que você acredita que possa ocorrer, os cuidados que você vai ter que ter, para que você realmente exerça a sua profissão de uma forma tranquila e que dê resultado. E então é isso tudo que nós vamos falar. Antes disso, eu queria falar para vocês que estão assistindo nossos programas, que gostam de assistir os nossos programas, que no YouTube, no Júnior Campos Prado, Engenheiro Empreendedor, você lá vai encontrar centenas de vídeos falando sobre obras, sobre construção, além de outros assuntos diversos. Eu acredito, como engenheiro e como empreendedor, a gente precisa ter também cultura geral. Por isso nós temos ali vídeos de assuntos de diversas áreas. São em torno aí de 400 vídeos já feitos e colocados no YouTube. Thales, vamos começar então falando. Eu queria primeiramente falar com você e de saber de você por que você escolheu essa profissão que é de engenheiro civil. Bom, Júnior, a ideia de fazer a minha carreira na área de construção desde que eu era menino, eu tinha essa ideia na minha cabeça. Quando a minha mãe me levava para os lugares, quando eu passava pelas ruas, eu sempre via as construções sendo feitas e sempre me fascinava. Sempre queria saber como que era feito, como que parava em pé aquela casa, coisa de menino, né? E desde então eu tinha esse pensamento na minha cabeça. Ao mesmo tempo eu gostava muito de desenhar, então ficava sempre a dúvida se eu ia optar por engenharia ou por arquitetura. Felizmente, ao longo dos anos, conforme eu fui fazendo ensino médio, cursinho, eu me identifiquei muito com a área de exatas, né? Gostava muito de matemática, de fazer contas, e acabei optando pela engenharia. Hoje eu sou muito feliz em ter escolhido a engenharia, porque sabendo de outros amigos que fizeram arquitetura, design, eu não me vejo nessa área, sou muito agradecido de estar hoje na engenharia, justamente por ter vivido o que eu vivi e ter esse contato com outras pessoas também. Então eu sou muito certo de que eu fiz a escolha certa. Que bom, isso já é um grande passo, do jovem que procura a sua profissão, mesmo porque a gente sabe que essa dúvida realmente existe, porque imagina-se, é obra, você começa a gostar das construções, e aí você fala assim, poxa, mas eu gosto de criar, gosto do lado humano da coisa, da arte, ou eu gosto ali de calcular, saber como é que fica de pé, aquela obra. Perfeito. E aí sim que você começa a diferenciar realmente o que é o engenheiro, o que é o arquiteto. Eu já tenho a satisfação de ter tido dezenas de estagiários que passaram pelo meu escritório, e nós tivemos já vários arquitetos e vários engenheiros. E a gente percebe mesmo que as características são muito diferentes. Apesar de, no início, as pessoas acham que é a mesma coisa, tem alguma similaridade, mas é muito diferente mesmo. Então, que bom que você se definiu como exatas e percebeu que é esse lado, porque o engenheiro ele tem uma cabeça realmente diferente de raciocínio lógico, calculista, de calcular, de enxergar na frente no sentido daquilo que possa ocasionar ou não com aquela estrutura. O arquiteto já tem aquela criatividade, que também, se a pessoa for de área de exatas e for fazer arquitetura, vai se dar mal, porque tem que criar, tem que entender do que é combinações, de o que vai ficar melhor com o que,
as misturas de materiais, né? Então tudo isso, claro que o engenheiro também tem uma noção, mas é claro que o arquiteto ele tem muito mais aprofundado. Muito mais, isso mesmo. E aí, isso é muito bom a gente ter iniciado e mostrado essa diferença entre essas profissões, que é muito comum mesmo, e nós, engenheiros e arquitetos, trabalhamos muito junto, porque na verdade o que é? Um é complemento do outro. E eu digo ainda mais, que o designer, né, o design de interiores, os decoradores, eles são complementos também. Ninguém tira, vamos dizer, lugar de ninguém. São pessoas que têm que estarem juntas, agregando e somando para que dê qualidade na obra. Perfeito. E aí, Thales, voltando aí, então você fez na faculdade, durante esse curso, como é que você se comportou no sentido assim, o que você achou? Foi uma faculdade que logo no início você já começou a gostar, porque a gente sabe que as matérias no início, como são, as matérias básicas, o que você achou? Bom, no início com as matérias básicas, cálculo e física, eu me senti em casa, né? Que era a minha área, assim, exatas, era o que eu gostava. Então, óbvio que tive dificuldades, porque eram matérias difíceis, mas em relação à questão de me adaptar, assim, foi muito rápido, justamente por serem as matérias que eu gostava. E ao mesmo tempo, no primeiro ano, com as matérias como Introdução à Engenharia, e eu fui tendo uma ideia de como era dar esse primeiro passo nesse mundo novo, né, que eu estava vivendo. E felizmente eu acabei gostando muito, era tudo que eu esperava. Que bom. E aí é importante dizer também que, apesar que você gostou muito, né, da parte de física, matemática que tem o início, apesar da gente gostar disso, a gente tem a facilidade para isso, muitas vezes quando a gente entra na faculdade de engenharia, muitos eles já querem começar a construir a casa, fazer estradas, pontes, né, usinas hidrelétricas, no caso barragens, isso e aquilo, e não vê, demora aí pelo menos 3 anos para começar a ver. E como é que foi essa espera assim, ou você encarou com naturalidade, você já sabia disso? Eu já sabia, porque assim que eu entrei na faculdade eu dei uma olhada na grade curricular e sabia que as matérias específicas iriam realmente começar no terceiro ano, que a gente ia começar vendo agregado, concreto, e ia se aprofundando. Eu fui estudar execução de pontes no último ano de faculdade, no último semestre de faculdade. Então eu sempre tive essa cabeça no lugar, sempre tive essa paciência, até porque não é um assunto fácil. Então a gente sabe que tem que ir com calma mesmo, tem que começar do zero, começar do início e devagar, para você realmente estudar tudo que está lá disponível para você, né? Verdade. E aí, quando você estava lá no primeiro, segundo, terceiro ano, você já imaginava, na hora que se formasse, que você estaria já em condição de tocar sozinho, fazer uma obra? Você já imaginava que não ia ser tão fácil? Como que... Então, desde o começo da faculdade, eu sempre estudava muito as possibilidades. Então, quais são os possíveis caminhos que eu poderia seguir nessa área de engenharia? Iria para a parte da obra mesmo, ser engenheiro de obras, iria para a parte de professor, para a parte de laboratório. Então eu sempre estudava esses caminhos, eu conversava muito com os meus professores. Inclusive na faculdade eu tive a oportunidade de entrar em um projeto de monitoria de ensino para ver se eu me adaptava bem a auxiliar alunos com dificuldades. E eu sempre soube que eu não sairia da faculdade já no ponto para tocar meu próprio negócio, para entrar numa empresa já tomando decisões. Sabia que seria tudo muito difícil. E os meus próprios professores falavam que eles sofreram muito na área, tanto para sair da faculdade, quanto para conseguir um emprego, engatilhar de fato, né, a carreira profissional deles. E eles falavam que qualquer decisão que você, no começo pelo menos, qualquer decisão que você fosse tomar, tinha que verificar a norma, porque como engenheiro a responsabilidade tá toda em cima de você, né? Quando você executa uma obra, quando você assina um projeto. Então tem sim que sempre estar seguindo a norma. E eu sempre soube que eu ia ter que começar estudando muito e
começar como estagiário, ir aprendendo, ter outros engenheiros como exemplo, para aí sim começar a tomar minhas próprias decisões. É verdade. Essa é a grande preocupação, né, que existe durante até mesmo o curso e no final do curso, quando você começa a perceber que você tem uma teoria, né, que a faculdade te deu grandes, você desenvolveu, cresceu, mas que a realidade ela assusta um pouco. Assusta. Né? Assusta um pouco. E essa realidade, ela vai se tornando, vamos dizer assim, mais tranquila, claro, com o decorrer do tempo, no sentido que vai dando segurança da aplicação daquilo que você está estudando. Isso, à medida que você vai vivendo o dia a dia, vivendo o cotidiano, você vai assimilando, né, os fatores novos que você tem a considerar e aí vai ficando mais fácil, né? É verdade. Vou dizer uma coisa para você também, que é o seguinte, quando eu me formei há 31 anos atrás, e antes de mim, na verdade a gente tinha uma tecnologia, né, recursos que eram para hoje muito limitadas. Então, e também não tinha uma evolução tão rápida. Então, o que eu aprendi, que engenheiros de 10 anos ou 20 anos a mais do que eu aprendeu, eram semelhantes, porque nossas ferramentas de trabalho eram semelhantes. A partir, talvez, justamente dos anos 80, 90 e 2000, a evolução tecnológica, ela nos proporciona ferramentas muito diferentes do que existiam. Sim, com certeza. Né? E aí, para vocês, eu acho que tem um benefício, vamos dizer, vocês vêm com algumas ferramentas que vão te facilitar, mas ao mesmo tempo, é uma coisa que não para, né? Antes talvez a gente tivesse o conhecimento e aquilo a gente tocava por mais tempo. Sim. E hoje você tem um conhecimento e todo dia você tem uma novidade, né? Nos materiais, porque melhorando a tecnologia, vamos dizer, avançando a tecnologia, os materiais mudam, né? Até pouco tempo atrás, os pisos cerâmicos, eles eram, vamos dizer assim, com os desenhos que hoje a gente acha feio. Hoje os desenhos, eles são, que falam em 3D, né? Ou seja, tem não só a imagem perfeita, por exemplo, de uma madeira, numa cerâmica, como até mesmo a textura de uma madeira. E isso, até pouco tempo atrás, não existia. E como é que se sente nesse mundo, né? Que é um mundo diferente do que eu vivi na época que eu me formei? Assim, eu tenho plena consciência de que os avanços tecnológicos eles estão muito rápidos, né? Muito mais do que antigamente. Isso é um processo gradativo, né? Então, eu sempre tive essa consciência porque todos os trabalhos que eu ia fazer na faculdade, que demandavam estudos bibliográficos, então em toda a bibliografia que a gente estudava, a gente falava, a gente lia, na verdade, né? Que o engenheiro que não se propõe a se atualizar a cada momento, a cada instante, se ele não se propõe a estudar o que há de novo no mercado, ele fica ultrapassado. Então sempre vai acontecer de alguém ser mais estudado do que ele. É óbvio, se ele ficar estagnado, sempre vai ter alguém que vai estar estudando a mais, sempre vai ter alguém que vai estar proposto a melhorar, a avançar seu conhecimento, buscar novos materiais que sejam mais economicamente viáveis, que sejam mais eficientes. Então, um engenheiro que não se propõe a estar atento às mudanças do mercado, realmente vai ficar estagnado. E eu sempre tive isso em mente. Verdade, isso aí é uma preocupação, é uma das preocupações e os cuidados que precisa ter. E eu acredito também que com a evolução aumentou a necessidade de ter parcerias. Com certeza. Por quê? Porque antes nós éramos assim, engenheiros mais absolutos, vamos dizer assim, a gente tinha controle, vamos dizer, capacidade para dominar mais, vamos dizer, de uma forma mais ampla. Hoje, devido justamente à evolução, começa a existir mais especialistas, porque, por exemplo,
piso, que é esse exemplo, que é uma coisa básica, né, um piso cerâmico. Antigamente não tinha muita variedade, a gente tinha que escolher entre 4, 5, 6 ali, né, tons diferentes e tal, mas era aquilo lá, não tinha muita variedade. Hoje existe gente que já tem profissionais, engenheiros que se especializam, né, na parte cerâmica e assim por diante, no sentido de vários segmentos que aumentaram o número de profissionais especialistas, né, que dominam um assunto mais profundamente específico. E aí, o que você pensa nisso? Você pensa em ser mais um especialista ou mais um generalista? Eu tenho completa ciência de que o mercado está muito exigente hoje em dia. Então, da mesma forma que eu te disse sobre inovação tecnológica no mercado, o profissional também tem que estar em constante inovação. Ele tem que dar um jeito de se superar em relação ao dia anterior. Então eu sei que se eu chegar na porta de uma empresa com um currículo apenas com a minha graduação, eu sei que vai ter alguém que já fez uma pós-graduação. Eu sei que vai ter alguém que já está fazendo, de repente, um mestrado, que está disposto a sempre buscar mais conhecimento. Então eu tenho plena ciência de que nós profissionais, hoje em dia, nós temos que estar em constante evolução. Por isso eu penso, obviamente, em fazer uma pós-graduação, engatar mais para frente um mestrado, sempre tá. A minha meta, na verdade, é buscar o máximo de conhecimento possível na minha área. Sim. Sempre está em evolução. Então, o mercado hoje em dia, você deve saber até que as empresas elas pedem muito gestores de obra, né? É um diferencial muito grande, assim, você saber dirigir uma obra, se você souber também gestões de projeto, se você for um especialista em fundações, um especialista até mesmo em concreto protendido, concreto armado, sempre vai ser um diferencial. E são pontos que você se sobressai em relação ao seu concorrente, sem dúvida nenhuma. Então é um fato que eu tenho plena ciência e estou disposto a estar em constante evolução. Que bom. Eu acho que é por aí mesmo. O conselho que a gente pode passar é que é interessante realmente, depois que você se forma, ter um tempo de experiência no trabalho, para logo, né, depois, mas esperar um pouco para ver qual é o tipo, né, de especialização, de mestrado, né, de fazer algum curso mais específico, porque realmente tem gente que acaba saindo da faculdade e já vai fazer sem a experiência prática, e muitas vezes isso acaba forçando, vamos dizer assim, né, a pessoa de ir por um caminho que às vezes não era o que ele gostaria, talvez, se ele tivesse conhecimento da prática. Perfeito. Então acho que você está, no teu caso, você está fazendo seu estágio, você está desenvolvendo. E então a gente, daqui a pouco, nós vamos terminar aqui, o bloco já passou aqui, o nosso tempo do primeiro bloco, e a gente vai voltar daqui a pouco para falar mais sobre essas preocupações e os cuidados, né, no início da profissão. E dizer como que você, né, depois então de formado, começou a pensar e desenvolver, né, teu dia a dia para que você pudesse ter uma profissão com qualidade. Até daqui a pouco.